7, o governo, né? 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 ao 15, diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? A respeito de como proceder na casa de Deus, como governar a casa de Deus, como que nós lideramos na casa de Deus ou relacionamos, né, os membros, os líderes, cada crente, cada membro da igreja, né? E a maneira como os batistas e nós adotaremos é o congregacionalismo, é até difícil de falar, né? E de fato o texto da apostila já começa dizendo, né? Que palavrão é esse, né? Então, que palavrão é esse? Porque de fato é um grande palavrão, né? E essa é a maneira, o modelo como nós congregamos, como nós vamos liderar a igreja. E eu sei que o que eu acabei de usar, né, é uma palavra que pode parecer complicada ou pomposa demais, que é o congregacionalismo. Até 2030 eu consigo falar essa palavra sem gaguejar, né? Então parece um palavrão, não é? E além disso, usei a palavra governo, que para muitos também pode soar como um palavrão, no sentido mais literal e negativo, principalmente nos dias que nós estamos, né? Quando fala governo, dá até a espinha da gente dá uma levantada, né? Mas não se preocupe, que nós vamos explicar. Esses conceitos são fundamentais para nós, os batistas. É sobre isso que trataremos nesta lição, o governo congregacional. Na próxima lição, discutiremos suas implicações para a vida diária da nossa igreja. Então, na lição seguinte, nós vamos falar a respeito das implicações diárias disso. Hoje nós vamos explanar, ver os modelos de governo existentes, ver o que a Bíblia diz sobre esses governos e vamos falar sobre o congregacionalismo, né? A forma congregacional é mais fácil de falar, né? Nós vamos falar a respeito dela, mostrar como nós queremos seguir por ela e como ela é bíblica, para depois, na aula seguinte, a gente aprofundar nele apenas, nesse único ponto, ok? Então, apesar da postura antidenominacional de muitos cristãos, por exemplo, não sou batista, né? Sou cristão, é o que alguns podem dizer. É impossível viver plenamente a vida cristã sem tomar algumas decisões eclesiológicas. Essas decisões envolvem a origem da igreja, suas doutrinas, características, marcas, confessionalidade ou crenças, função, organização, forma de governo, disciplina, comunhão com outras igrejas, relacionamento com o mundo, papel social, entre outros aspectos. Então, consciente ou inconscientemente, a sua escolha de igreja definirá a sua eclesiologia. Então, qualquer pessoa, independente da igreja que ela vai escolher, ela já está optando por uma forma de governo, por uma forma de ser igreja. Eclesiologia, estamos falando do estudo da igreja, eclesiologia de estudo. Então, mas isso aponta para a forma como nós somos igreja, a forma como nós lidamos no dia a dia, como nós nos governamos, como nós nos relacionamos como comunidade, no sentido de responsabilidades, deveres e autoridades, né? Então, à medida que você escolhe uma igreja, você já está escolhendo um perfil congregacional ali para você, né? Uma forma de governo, desculpa, né? Então, quer goste ou não, a igreja que você escolher para congregar, independente do nome na placa, terá algum tipo de governo eclesiástico. Esse governo pode ser monárquico, episcopal, presbiteriano ou congregacional, né? Essas são as 4 principais. Mas existem muitas misturas de todos esses daqui, algumas variações, mas todas as variações procedem desses 4 princípios ou dessas 4 formas de governo, né, de igreja. E algumas outras igrejas são uma mistura de todos eles, ou pegam um pouco de um pouco de outro e forma outra forma de governo, né? Mas o denominacionalismo, ser batista, presbiteriano, assembleiano, metodista ou pertencente a qualquer outra denominação, ou até mesmo a uma igreja sem denominação, pode parecer algo secundário ou sem importância, mas na prática é inevitável. E isso não é necessariamente pecaminoso ou errado, nem mais ou menos espiritual. Tudo é uma questão de que nós precisamos disso. E vai ser inevitável estarmos numa forma de governo. Vamos juntar em comunidade com pessoas e precisamos nos organizar, precisamos nos reger, né? E isso tem princípios bíblicos de como nós devemos fazer isso. E é isso que nós vamos apresentar nessa lição hoje. Então, por que se importar com o governo da igreja?
O governo da igreja pode ser comparado ao pistão do motor de um carro. Grosso modo, o pistão é responsável por converter a energia liberada na combustão em trabalho mecânico, vai converter esse processo de combustão em trabalho mecânico, e ela é uma peça fundamental. Mas ninguém presta atenção ao pistão, ninguém dá moral para ele, ninguém está atento a ele, né? Quem que vai pensar no pistão? Aliás, quem pensa no motor? Raríssimas as pessoas que estão pensando, sempre conectados no motor. Normalmente a gente simplesmente entra no carro, dá partida e vamos embora, e dirigimos, é isso que pensamos, né? Pisa no acelerador e segue viagem, não é assim? E só lembramos do pistão ou do motor quando ele quebra, e o carro, né, para de funcionar, é o único momento. Vai no mecânico, o mecânico fala, foi o pistão, foi o motor, aconteceu isso, é só aí que a gente lembra, né? E o governo da igreja é parecido. Muitas pessoas nem sabem o que ele é, mas sem ele a igreja literalmente funde, né? Como um motor que funde sem o pistão ou quando o pistão não está funcionando. A situação desmorona e todos ficam incomodados, porque a coisa vira uma bagunça, vira uma confusão, não há governo, né? Não há uma forma de gerir ali a igreja. E por isso queremos dedicar esta lição a refletir sobre os tipos de governo da igreja. Em primeiro lugar, Deus registrou, né, em sua palavra que devemos saber como se deve proceder na casa de Deus. Foi o texto que nós iniciamos lendo em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Então Deus escreveu e registrou em sua palavra a maneira. Então é por isso que nós devemos nos importar. Se Deus escreveu, já é o primeiro motivo do porquê nos importamos com o governo da igreja, ok? Porque ela é a própria igreja do Deus vivo e Deus estabeleceu a maneira. E dessa forma, ele mesmo tomou o cuidado de prescrever na Bíblia os procedimentos que devem ser adotados em cada congregação. Em segundo lugar, uma estrutura bíblica sólida de governo torna a igreja mais propensa a manter um testemunho irrepreensível e sincero, né, fazendo resplandecer como um luzeiro no mundo diante dessa geração pervertida e corrupta. Né? Meu Deus, como isso é necessário! Né? Nós vemos aí quantos escândalos existem no meio da igreja. Como a igreja evangélica, né, quando se diz essa palavra igreja evangélica, é manchada por escândalos, por situações complicadas de pastores, membros. Nem preciso citar muitos exemplos aqui, que você for na internet aí você vai achar a rodo, muita coisa. Mas por que muito disso acontece? Muitas vezes por falta de governo na igreja. Porque o governo ele coloca limites, né, disciplinas, repreensões, forma de gerir a igreja que vai proteger. Vai se tornar perfeita? Não, mas vai ajudar muito. Vai ajudar muito na proteção do testemunho, a guardarmos e sermos essas luzes, né, de testemunho irrepreensível diante das pessoas, porque quando as pessoas vierem e acusar a igreja, por meio do seu governo, já tratou o problema que estava lá, já está resolvendo a situação que está lá. Então o governo é muito importante pela questão do testemunho da igreja, né? E nós somos essa geração, né, nós somos o povo levantado como esses luzeiros diante de uma geração pervertida e corrupta que diz, como diz Paulo em Filipenses 2,15. Né? E a igreja contemporânea tem sido tragicamente essa pedra de tropeço para o mundo, muitas vezes por não possuir uma forma de governo que a resguarde de cair em pecados tão crassos e escandalosos. Os exemplos são lamentáveis e abundantes, né? Então, entender isso, né, que nós somos a igreja do Deus vivo, né, como 1 Timóteo 3,15 vai dizer, nós somos coluna, baluarte da verdade. Quando nós entendemos isso, nós falamos, opa, então precisamos nos organizar, precisamos responder a essa altura, a esse perfil que a Bíblia já nos diz. Se nós somos, então, a igreja do Deus vivo, somos a coluna, somos baluarte da verdade, então a forma de governo vai nos ajudar a expressar isso tanto internamente quanto externamente, para a própria igreja e também para o mundo. E a expressão coluna e baluarte da verdade é uma metáfora que Paulo está usando que é muito rica de significado. No contexto, a coluna é uma estrutura que sustenta e apoia e mantém algo firme. E neste versículo ela simboliza o papel da igreja em sustentar e defender a verdade de Deus, isto é, a verdade do evangelho e a doutrina bíblica. E assim como uma coluna sustenta um edifício, a igreja tem a responsabilidade de sustentar a verdade revelada por Deus. E se não há uma ordem, se não há uma organização, como sustentar a verdade? Se não há princípios definidos, doutrinários, nós cremos nisso. Isso é a verdade das Escrituras. Por causa disso, por isso, com uma exposição bíblica real, fiel ao texto bíblico, né, concentrada ali no texto. A gente vira só um monte de gente com pensamentos, ideias diferentes,
doutrinas esquisitas no meio da igreja, porque nada foi definido, nada está estabelecido. Não há uma doutrina, não há quem diga, né, qual que é a direção, qual é o texto bíblico, qual é a doutrina bíblica que cremos. Então, quando não há governo, não há estrutura, não há doutrina definida, então cada um pensa como quer, age como quer, conduz como quer e vira uma bagunça de doutrina, uma sopa de doutrina que ninguém tem definição, não sabe para onde está indo, não sabe para onde vai chegar. Então o governo, essa expressão de sermos esse baluarte da verdade, essa coluna da verdade, é porque nós somos firmes, está sustentando, é uma coluna. Né? Se eu arranco a coluna dessa casa aqui, vai cair o teto, vai cair a parede, né? Mas a coluna ela tem essa expressão de sustento e a igreja é esse sustento. Então as coisas precisam ser claras e definidas. Mas por outro lado, Paulo também usa a metáfora do baluarte. E o baluarte refere-se a uma fortaleza, uma estrutura de defesa, algo que protege e resguarda. E da mesma maneira, né, no contexto deste versículo, o baluarte representa a função da igreja em proteger, em preservar a verdade contra qualquer erro, distorção ou ataque. Porque pessoas virão para o meio da igreja e irão trazer ensinos diferentes. Isso está desde o início. Desde ali da igreja primitiva, você tem gente inserida no meio do povo tentando trazer ensinos contrários à verdade de Deus. E Paulo orientando Timóteo, orientando as igrejas a se defender, a irem contra os ensinos errados, a se resguardarem dos ensinos errados. Porque a igreja é esse baluarte, é essa defesa que se une, que já está definida, tem uma doutrina e diga, opa, peraí, qualquer coisa estranha que está vindo não é assim que entra não. Vamos para a palavra de Deus, vamos compreender nas escrituras. Então nós somos essa defesa. Mas como sermos uma defesa se não há uma forma de governo, de gerenciar isso? Porque cada um está pensando o que quer, diz o que quer, o negócio virou uma bagunça completa, né? E a igreja ela é chamada a ser a defensora da verdade, mantendo-a íntegra e segura. Portanto, quando Paulo afirma que a igreja é coluna e baluarte da verdade, ele está destacando a responsabilidade da igreja de sustentar, defender e proteger a verdade do evangelho e os ensinamentos de Deus. A igreja deve não apenas manter esses ensinamentos firmes e seguros contra qualquer falsidade ou heresia, mas também sustentá-los e proclamá-los ao mundo. Por isso, é crucial saber como se deve proceder, inclusive como se deve exercer o governo na casa de Deus, que é a igreja. Então esse é o segundo aspecto. E, em terceiro lugar, entender como nossa igreja é governada ajudará os membros a compreenderem o seu papel no corpo de Cristo. Então, se uma vez que eu entendo como a igreja é conduzida, governada, direcionada, o papel de cada um, eles vão entender, enxergar o seu papel e vão poder ser capacitados a exercer o seu próprio ministério nas funções da igreja. E veja como Paulo abordou essa questão. Nós até vamos entrar nesse texto aqui nesse domingo, na pregação domingo vai ser esse aspecto. Então, Efésios 4, 12, 16. Olha o que ele diz. Os pastores e mestres são responsáveis por preparar, capacitar, aperfeiçoar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados por um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. E essa, portanto, é a importância, né, deste tema. Então nós, primeiro, Deus falou sobre o governo da igreja na Bíblia, então esse é o primeiro aspecto, né, porque é importante entendermos. Deus falou sobre o governo da igreja na Bíblia. Então cabe-nos, portanto, a tarefa de conhecê-lo e praticá-lo. Segundo, uma estrutura bíblica sólida de governo torna a igreja mais propensa a manter santo o seu testemunho no mundo. E em terceiro, entender como a nossa igreja é governada ajudará os membros a compreenderem seu papel no corpo de Cristo, capacitando-os a exercer um ministério. Então você percebe a importância de entendermos o governo da igreja, saber como é liderado e a importância de ter um governo bem definido das suas funções e tudo que é
proposto, até porque isso traz ordem. Se eu sei com quem eu falo, se eu sei quem está responsável por isso, por aquilo outro, quem é responsável por gerir isso e aquilo, quem é responsável por direcionar essa parte, esse ministério, esse trabalho, então as coisas se tornam claras, a gente sabe a quem ir, sabe a quem recorrer, sabe a quem oferecer também serviços, nossos dons, para que eles sejam exercidos na igreja, então as coisas se tornam mais claras e diretas no corpo de Cristo, amém? Mas o que é exatamente o governo da igreja? Então, governo, né, Deus me livre de governo. E política, então nem me fale, né? Muitos podem abordar dessa maneira, né? Não é assim que muitas vezes nos expressamos, né, ou ouvimos as pessoas falarem quando esse assunto surge. Então, por mais que esses temas nos pareçam desagradáveis e por mais que estejamos decepcionados com eles, a política e o governo são indispensáveis ao ponto de deles depender, né, deles depender nossa vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade, é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,2. E esse tema é tão importante que o apóstolo Paulo nos recomendou que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos que estão em posição de autoridade na política e exercem o governo civil. Aqui Paulo está falando a respeito da esfera política mesmo civil, né, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Então devemos orar para que nós tenhamos uma vida tranquila, em paz, então envolve a nossa vida também. Mas se a política e o governo civil são tão cruciais, quanto mais importantes são esses temas quando se trata do governo da igreja, a igreja de Cristo. Então se para fora é importante, internamente na igreja deve ser mais importante ainda para nós. E a política, em sua essência, é a ciência de organizar a vida em comunidade. Então esse é o ponto aqui. O que é a política? Em essência, é a ciência, né, de organizar a vida em comunidade. Então basicamente nós estamos nos organizando como igreja, como comunidade. Normalmente pensamos nela em relação ao governo civil, mas existem também políticas empresariais, gerenciais e familiares, todas elas reconhecidas e necessárias. Quando compreendemos o que uma igreja é, né, que a igreja de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do evangelho, surge naturalmente a questão de como a igreja deve ser organizada e liderada. Qual deve ser sua política de governo? Ou seja, como os membros da igreja devem organizar a vida juntos. Então, questões como as responsabilidades da congregação, o papel dos diáconos, né, dos servos e dos pastores, são tópicos essenciais no tema de governo da igreja. Então, qual que é o papel de cada um? Qual que é o meu papel aqui na vida da igreja? Então, onde que isso vai ser definido? Na forma como nós governamos a igreja. Por isso é importante que cada um saiba como proceder. Então, pois bem, o que exatamente, então, é o governo da igreja? Simplificando, é o modo como as decisões são tomadas em uma igreja. É o padrão organizacional pelo qual a igreja é conduzida. O governo da igreja descreve onde reside a autoridade, por exemplo, quem decide o que incluir na confissão de fé, ou qual confissão de fé adotar, quem toma as decisões doutrinárias, quem trata do recebimento ou desligamento de membros, quem aponta ou escolhe pastores e diáconos, quem toma as principais decisões da igreja. As respostas a perguntas como essas dependerão da forma de governo estabelecida na igreja. E agora é onde nós vamos entrar. Quais são as formas de governo da igreja? Nós vamos falar sobre os 4 aqui para descrever, ou ter um olhar bíblico para eles. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de cada um desses 4, que são os principais que temos, porque os outros são variações deles, né? Então todos os outros que você vai ver, principalmente igrejas independentes, igrejas novas, né, que não são denominações antigas, então você vai ver misturas desses daqui. Mas é importante nós entendermos os 4, porque nós vamos ter uma direção de qual a forma, né, de gerenciar a igreja, governar a igreja existe em toda a história, né, e ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Então, desde o final do período apostólico, quando os apóstolos ali então faleceram, encerraram, diferentes formas de governo da igreja surgiram ao longo da história. E as principais são episcopal, monárquico, presbiteriana e congregacional. E a seguir um resumo de cada um. Então vamos lá, o governo episcopal, como que ele funciona? Então o governo episcopal, ele é exercido por meio de bispos, ok? Os bispos são os principais, são os superiores ali. E é a forma adotada principal e declaradamente pelas igrejas anglicanas, episcopal
igrejas luteranas e igrejas metodistas. Então, com algumas variações entre elas, né? Tem um detalhe aqui e ali que muda, mas em geral eles têm o governo episcopal. Usamos o termo declaradamente porque mesmo que algumas denominações ou grupos de igreja não assumam explicitamente ser de governo episcopal ou não utilizem o título de bispo para os pastores que estão no topo, na prática, esses grupos funcionam da maneira episcopal. E neste sistema mantém-se um ministério triplo, que inclui bispos, pastores ou presbíteros, geralmente responsáveis pelo clero local e pela liderança das igrejas e paróquias ou regiões, e diáconos que atuam como auxiliares na igreja. Na prática, os diáconos muitas vezes são considerados pastores em formação. Apenas os bispos têm autoridade para ordenar outros ao ministério, e eles garantem a sucessão apostólica, acreditando que assim mantém uma conexão contínua com os apóstolos. Como assim? Os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, cada bispo, né, ele está sucedendo ali, desde a igreja primitiva, os apóstolos. Ainda que não é o papado, tá? Mas nós vamos ver agora, né, o monárquico, que é a expressão máxima do episcopal, né, que ele leva ao máximo isso daqui. Mas aqui nós estamos numa forma mais branda, né, do papado. Então, essa é a maneira como eles fazem, né? E o governo episcopal à luz da Bíblia. Vamos entender o que a Bíblia diz. Então, esse sistema não tem uma base bíblica clara para sua reivindicação. Hoje, estudiosos, né, de diversas tradições concordam que os termos gregos episcopos, que são os bispos, e presbíteros, que são os anciões ou presbíteros, né, são equivalentes no Novo Testamento e usados para descrever o mesmo ofício que o de pastor, né, que é o poiemen em grego. Isso significa que no contexto do Novo Testamento, esses termos referem-se, né, a uma única função pastoral, sem hierarquia distinta que o sistema episcopal promove, né? Então o texto que nós vamos ler lá em Atos 20, 17 e 28 vai trazer isso claro para nós. Olha o que diz. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Aí quanto a esses presbíteros, lá no verso 28, então diz: atendei por vós, aqui os presbíteros mencionados lá no versículo 17, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então os mesmos presbíteros são chamados de bispos, para pastoreares a igreja de Deus. Então eles também são os pastores, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então os termos, os outros textos nós não vamos ler, só para não levar tão longo, você pode ler depois, mas você vai perceber que os termos são intercambiáveis. Então no Novo Testamento, presbítero, bispo e pastores são intercambiáveis os termos. Então um pastor, ele é presbítero, bispo, talvez tenha uma função ou outra ali, mas não há hierarquia, então não é um superior ao outro. E no episcopal, o bispo é o superior, ele se coloca sobre todos e abaixo dele tem presbíteros, tem pastores e depois os diáconos. Então eles se colocam sobre a autoridade máxima. E quem tem autoridade sobre a igreja, quem toma todas as decisões, são só os bispos, ok? Então os presbíteros não tomam decisão, os pastores não tomam decisão total, né, geral. Né? Em geral, toda decisão mais drástica e grande é tomada apenas pelos bispos. Então, assim sendo, o substantivo bispo no Novo Testamento não corresponde, em geral, à função atribuída no sistema episcopal. No Novo Testamento, os bispos eram oficiais da igreja local, frequentemente servindo em conjunto com outros na mesma igreja, seguindo o modelo dos anciões do Antigo Testamento nas sinagogas judaicas. A função deles era pastorear, ou seja, ensinar, liderar e supervisionar espiritualmente a igreja de Deus, né, em sua localidade. Então, basicamente, os bispos são os pastores também no Novo Testamento. No entanto, o governo episcopal, né, o papel do bispo vai muito além disso. A igreja é governada pelos bispos, que se colocam acima dela. Nesse sistema, a igreja não é autônoma nem soberana em seus assuntos, pois depende dos bispos que compõem o colégio episcopal. A estrutura prática desse sistema pode ser resumida assim: o bispo mundial, como o Papa, né, o apóstolo ou o líder supremo, o bispo regional ou nacional, bispo primaz, e o bispo local, que é o pastor, padre, obreiro, etc. Abaixo desses estão os membros da igreja locais. No entanto, já ficou demonstrado que essa forma de governo não é encontrada na Bíblia, ok? Então eles têm um parecido com o papado, que é o próximo que nós vamos ver, mas eles mantêm um pouco menos, não se dizem como um representante total de Deus, mas são sucessores ali, né, apostólicos, e eles tomam as decisões pela igreja. A igreja não tem voz, a igreja não tem lugar de decisão no modelo episcopal. Os bispos decidiu,
é isso e pronto, né? Então, o governo monárquico, que é o segundo modelo também de governo de igreja. Esta forma de governo adotada pela Igreja Católica Romana é a expressão máxima do modelo episcopal. Então, nada mais é do que o modelo episcopal elevado à sua máxima potência, né? Então, levado à sua conclusão lógica. Acima de todos está um monarca, o Santo Padre, o Supremo Pontífice, o chefe supremo da Igreja. De fato, a Igreja Católica Romana reivindica não apenas a sucessão dos apóstolos, mas também a sucessão de Pedro, né, que, segundo a tradição católica, tinha primazia entre os apóstolos. O Papa é considerado o sucessor de Pedro e o responsável especial de Cristo, especial de Cristo na Terra. Então essa é a forma de governo. Quem governa, na verdade, é o Papa, né? O que ele manda, que ele conduz. É claro que existe também todo um processo episcopal lá juntamente com ele, mas basicamente o que ele diz está encerrado, né? E a Igreja de Roma funciona como uma monarquia absoluta, né? Como se o Papa fosse o rei daquele povo. Então, sob o comando de um Papa infalível, que detém o direito de determinar e regulamentar a doutrina, o culto e o governo da Igreja. Abaixo do Papa existem classes e ordens inferiores, a quem é concedida uma graça especial e que tem o dever de governar as igrejas, prestando rigorosas contas aos seus superiores e, em última instância, ao Papa. O povo não tem voz alguma no governo da igreja, as decisões tomadas pela cúpula da igreja são apenas ouvidas e obedecidas pelos fiéis. É a famosa frase, Roma locuta causa finita, né? Roma falou, caso encerrado. O nosso Papa falou, a água parou. É basicamente isso, né? Então exemplifica bem essa realidade, né? Que é a igreja de forma do governo monárquico. Então essa também é uma forma, você percebe, você pode olhar na igreja católica, mas algumas igrejas evangélicas acabam pegando traços do tipo. Existe um Papa que aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, ninguém mais tem o que se conduzir, falar, direcionar, porque a igreja não tem voz. E o governo monárquico à luz da Bíblia? Vamos analisar então. Esse sistema também entra em conflito com a Bíblia, né? Primeiro porque a palavra de Deus não reconhece qualquer primazia em Pedro como uma figura sobre o qual o sistema episcopal é edificado. Na verdade, o pastor da igreja em Jerusalém, porque eles diziam que Pedro, né, seria o primeiro papa, o primeiro líder da igreja em Jerusalém, mas ele nunca foi, porque na verdade era Tiago. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém. Você vai ver isso em Atos, você vai ver isso em Paulo levando as ofertas aos irmãos de Jerusalém, e tudo que ele trata com Tiago. O concílio de Jerusalém, que teve que pegar os apóstolos junto com os discípulos de Cristo, por causa da confusão de judeus e gentios, para definir as coisas. Quem preside é Tiago, é ele que dá a voz final, né, ele que define a doutrina final. Então nunca foi Pedro, né? Então já a base já começa toda errada. Pedro não tinha primazia nenhuma. E além disso, após o surgimento de Paulo, Pedro praticamente desaparece da narrativa de Lucas em Atos, o que indica que ele não teve a posição central que a tradição católica tenta lhe atribuir. E outro ponto crucial é que a Bíblia descreve claramente que na igreja primitiva os membros da igreja tinham voz ativa nas questões eclesiásticas. Então não era só os líderes, né? Toda a igreja, todos os membros tinham voz ativa. E um exemplo disso é a escolha dos primeiros diáconos, né? Que foi feita pelos membros da igreja, não por bispos, presbíteros ou nem mesmo pelos apóstolos. Lá em Atos 6 eles só indicaram, falaram só, vocês escolhem. Então eles escolheram e levaram até eles, mas não foi os apóstolos que escolheram os diáconos, né? Isso demonstra que a participação da congregação era essencial e não algo relegado a uma cúpula de líderes. Olha o que diz em Atos, né, 6, 1 ao 7, né, o problema que surge. Então, à medida que o número de discípulos cresciam, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Esse é o problema que surgiu na igreja. Qual foi a solução? Né? Então, o verso 2 diz, por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram, veja bem, todos os discípulos, e eles disseram, nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens, olha o que eles estão dizendo, escolham vocês, 7 homens respeitados, cheios do Espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, eles estão dizendo, ó, a liderança é nós vamos liderar esse povo, mas vocês que vão escolher, vocês tomam a decisão. Então nós os dedicaremos à oração e ao ensino da palavra, que era o ponto aqui dos apóstolos.
E a ideia agradou a todos e escolheram, você percebe, não foi uma ideia imposta. A ideia agradou o povo concordou com isso, né? E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. E o resultado vem lá no verso 7. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se convertiam. Você percebe aqui um governo, uma forma de governo, organização, mas quem tomou as decisões? Quem escolheu? A própria congregação, a própria igreja, não foram os líderes apenas, né? E se você observar o primeiro concílio ou assembleia de igrejas reunidas em Jerusalém para decidir sobre a prática de costumes judaicos dentro do cristianismo, né, que você pode ler depois em Atos 15, verá que o papel dos apóstolos e presbíteros foi de condução e liderança. Então, os apóstolos, presbíteros, os pastores estão conduzindo e liderando a igreja. Lideram as ações, o que vai ser falado, o ensino, vai explicar, né? Então, eles lideram. Mas as decisões foram tomadas por todos os membros, não apenas pelos apóstolos, bispos ou presbíteros. A decisão foi da Assembleia dos Crentes reunidos, incluindo seus líderes. E eis a conclusão do concílio, olha o que diz em Atos 15, 22. Então, os apóstolos e presbíteros e toda a igreja em Jerusalém escolheram representantes e os enviaram a Antioquia, da Síria, com Paulo e Barnabé, para informar sobre essa decisão. Agora, preste atenção ao cabeçalho da carta circular, né? Olha o que diz no verso 23, que eles enviaram eles para levar essa carta para circular entre as igrejas. Nós, os apóstolos e presbíteros, e seus irmãos em Jerusalém, incluindo toda a igreja, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações e assim por diante, você vai ver a carta. Então você percebe que não foi os apóstolos simplesmente, nós reunimos aqui um grupinho, decidimos, então igrejas obedeçam. Não. Os irmãos em Jerusalém, igreja de Jerusalém, a primeira igreja ali sendo fundada, eles escreveram, definiram a doutrina e então espalharam aquilo. E ainda escolheram quem iriam levar, também a própria igreja, né? E ao ler os escritos acima, você percebeu que não havia qualquer autoridade suprema ou especial investida sobre os ombros dos bispos ou presbíteros? De fato, até os apóstolos, com toda a autoridade que lhe foi conferida por Cristo, os 12 estavam ali, colocaram-se nessa questão, né, no mesmo nível dos presbíteros, dos membros das igrejas reunidas em Jerusalém para tomar uma decisão. Então eles mesmos, os próprios 12, se deixaram permitir toda a igreja reunir, toda a igreja decidir com os presbíteros, os novos pastores, todo mundo junto para definir as questões. Eles lideraram, é claro, eles conduziram o processo, mas todos estavam juntos. Então, na igreja primitiva, e de fato na Bíblia, não existe supremacia episcopal ou representatividade presbiteral que descarte o papel e a responsabilidade dos membros da igreja. Pelo contrário, as escrituras afirmam o sacerdócio de cada crente. Isso lá em 1 Pedro 2, 9 ao 10. Ademais, a alegação da Igreja Católica Romana de que existe uma linha ininterrupta de sucessão desde o tempo de Pedro, então Pedro deixou o próximo e o próximo Papa e o próximo Papa, primeiro, né, até os dias atuais, é contradito pela história, porque a Igreja Católica não iniciou na história, nós vimos isso na aula passada, não foi desde o início, então lá para 200, 300, até 400 depois de Cristo, que de fato ela começa a se materializar como a Igreja Católica Romana que nós vemos nos dias de hoje, então bem tardio, então houve aí quase 300 anos de rompimento, então não teria essa sucessão papal de Pedro, mesmo historicamente falando, né? Então toda a argumentação deles é uma grande mentira, literal, quando eles dizem que há essa sucessão de Pedro ininterrupta, né, sucessão de papas ininterrupta desde o início da igreja. E o sistema papal é insustentável, tanto do ponto de vista exegético, que é o bíblico, olhando para as escrituras, analisando o texto bíblico, não tem sustento e base nenhuma, quanto histórico também é uma grande mentira e falso, porque ele vem 400 anos depois de Cristo, ok? 300, 400 depois. Terceiro tipo de governo, o governo presbiteriano. A forma presbiteriana de governo também coloca a autoridade em um determinado ofício, mas com uma ênfase diferente. O foco não é tanto no indivíduo, na pessoa em si, que ocupa o cargo, mas em uma série de grupos representativos que exercem essa autoridade coletivamente. Enquanto o governo episcopal, o ofício é de bispo, né, o ofício de bispo é central, no governo presbiteriano é o presbitério que desempenha esse papel. Então é um grupo de homens ali
de irmãos que vão ser escolhidos, que vão representar o presbitério e vão exercer o governo da igreja. Então, os presbíteros são, de fato, mencionados nas igrejas no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Atos 11:30. Lemos sobre a presença de presbíteros na congregação de Jerusalém. Os irmãos de Antioquia providenciaram auxílio financeiro aos crentes de Jerusalém e enviaram aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. As epístolas pastorais, tanto 1ª e 2ª Timóteo, também Tito, também mencionam os presbíteros e é claro, portanto, que na igreja primitiva, independentemente do tamanho da congregação, os membros elegiam seus presbíteros, homens considerados particularmente qualificados para liderar a igreja. Então esse processo até aqui, normal biblicamente. E ao selecionar presbíteros para liderar a igreja, os presbiterianos acreditam que estão se conformando, pelo ato de escolha com a seleção de Jesus Cristo, que Jesus Cristo já fez desses homens. No sistema presbiteriano de governo, entende-se que a autoridade de Cristo, cabeça da igreja, é dispensada aos crentes, não é dispensada, tirada não, é dada, dada aos crentes ali, que por sua vez a delegam aos presbíteros que escolheram. Então eles escolhem os presbíteros e agora os presbíteros governam, a igreja não tem mais ação nenhuma. Então eles só entram a igreja na escolha do presbítero. Depois dali é só os presbíteros que vão decidir e guiar a igreja da maneira deles. Então é importante destacar que essa autoridade delegada pelos crentes aos presbíteros é representativa. Então eles representam os crentes que os escolheram. Ou seja, a partir da escolha dos presbíteros, são eles que representarão os crentes em todas as questões da igreja. Isso significa que uma vez eleitos ou designados, os presbíteros atuarão em favor ou no lugar dos crentes, representando-os. E, portanto, é entre os presbíteros que a autoridade divina de fato opera dentro da igreja. Então, uma vez que os presbíteros foram escolhidos, a igreja os escolheu, agora a autoridade de Deus está sobre eles. Então, eles vão tocar, eles vão governar, eles vão escolher, eles vão direcionar e a responsabilidade está sobre todos, é claro, porque a igreja já os escolheu, porém, eles são ali os representantes, aqueles que vão exercer as escolhas por todos. E essa autoridade é exercida através de órgãos representativos, com poderes específicos. Esses órgãos, que eles têm no meio do estilo de governo presbiteriano, são os concílios, que se distribuem em 4 esferas de autoridade. Local, presbiteral ou regional, que é onde eles estão, na localidade, na cidade ali, ou na região que estão. Sinodal, que é o regional ou estadual, então já sobe uma esfera de outro governo. E também geral, que é a nacional. Então você vai ter vários presbitérios organizando essas igrejas ou dando direções. Então tem esses 4 aspectos. Vamos olhar eles aqui. Então local, primeiro, a igreja. Então o conselho na igreja presbiteriana ou consistório, na igreja reformada, que são as igrejas que normalmente usam esse modelo, tanto a igreja presbiteriana quanto a igreja reformada. É o grupo de homens responsável pelas decisões na igreja local. E ele é composto pelo pastor da igreja, presbítero docente, e pelos presbíteros regentes, que são membros leigos, eleitos pela igreja para governar representativamente. Geralmente o pastor atua como um presidente do conselho. Então você vai ter o pastor, que ele vai estar ali como presidente do conselho, ele já é um presbítero local, e a igreja vai eleger alguns irmãos entre eles para também serem presbíteros, para junto com o pastor poderem então conduzir o governo. Então você vai ter os pastores, que são os presbíteros docentes, e os membros leigos, que são escolhidos pelos irmãos para se tornarem presbíteros e poder também conduzir a igreja e governar a igreja. Quando se trata de regional ou presbiteral. Então todas as igrejas de uma região são governadas pelo presbitério na igreja presbiteriana ou a classe, que é o nome que se dão, na igreja reformada. O presbitério é composto pelo pastor de cada igreja. Então, cada igreja local, por exemplo, Aparecida de Goiânia, você vai ter aí, só um exemplo, 10 igrejas presbiterianas. Então, esses 10 pastores vão compor esse presbitério que é regional, que é daqui da região de Aparecida. Então, na igreja local tem o próprio pastor, mais alguns membros. Esses escolhem e governam a igreja local. Regionalmente, na região aqui de Aparecida, vai ter todos os pastores das 10 igrejas presbiterianas compondo esse outro presbitério, esse outro grupo que é o presbitério regional. E também pelo pastor composto de cada igreja, que é o presbitério docente, e pelo menos um representante de cada igreja,
que é o presbitério regente, que é os irmãos leigos, pelo menos um representante de cada igreja também vai compor esse presbitério regional. E aí sobe um pouco mais, vamos só subindo, né, os níveis aqui de governo, né, que é o sinodal. E o sínodo é a esfera seguinte de governo, formada por igual número de presbíteros leigos, né, então metade tem que estar meio a meio, né, presbíteros regentes, e pastores presbíteros docentes, que são escolhidos pelos presbitérios ou classes. Então você tem sobe um pouco mais o governo aí. E também você tem o geral, que é o nacional, e esse sinodal seria o estadual aqui, tá? Então, de forma estadual, entre esses governos, você elege alguns pastores, tanto entre os pastores principais, quanto também os membros, são eleitos para ficar de número igual e também coordenar o Estado. E forma geral nacional, sobe o nível mais uma vez, mas é o mesmo sistema, né? O nível mais alto no sistema de governo presbiteriano é a Assembleia Geral, chamada de Supremo Concílio, composta mais uma vez de representantes leigos, os presbíteros regentes e pastores presbíteros docentes. E as prerrogativas de cada um desses concílios são descritas na Constituição da denominação. Então, basicamente, ele só tem vários níveis de governo, mas todos são compostos por parte da igreja eleita, alguns irmãos presbíteros eleitos, e o pastor principal. Aí eles vão coordenar e direcionar a igreja, ok? E assim o sistema presbiteriano busca equilibrar a autoridade dentro da igreja, combinando a representatividade e liderança em um modelo que tenta refletir a prática das igrejas do Novo Testamento. É o que eles tentam fazer. Parece bonito, parece legal, mas vamos olhar com relação à luz da Bíblia esse governo, tá? Dos outros anteriores, esse é bem melhor, tá? E mais bíblico um pouco. Mas ainda tem alguns problemas. Então, a forma presbiteriana de governo difere da episcopal em dois aspectos principais: a distribuição do poder e a quantidade de oficiais. No modelo episcopal, o poder dos bispos é absoluto, enquanto no presbiteriano, o poder dos presbíteros é representativo, né? Porque eles podem sair, podem trocar e tudo mais. E além disso, os episcopais têm 3 oficiais: bispo, presbítero e diácono, enquanto os presbiterianos têm apenas 2, presbítero e diácono. Vamos esclarecer isso então mais detalhadamente. Então, o governo episcopal, como já mencionamos, né, o poder é absoluto. Os bispos tomam as decisões e todos devem obedecer, ponto final. Em contraste, no governo presbiteriano, o poder é representativo. Isso significa que os membros da igreja escolhem seus presbíteros e delegam a eles a autoridade para tomar decisões. Essas decisões, no entanto, não são tomadas diretamente pela Assembleia da Igreja, mas nas diferentes esferas dos poderes constituídos, seja no conselho da igreja local, no presbitério da região, no sínodo da região do estado ou no Supremo Concílio, que é o do país. Outra diferença é a quantidade de oficiais. Enquanto os episcopais possuem 3, né, que são os bispos, pastores / presbíteros e diáconos, os presbiterianos têm apenas dois, que são os pastores e presbíteros e os diáconos. Como já explicado, os presbíteros, né, no presbiterianismo se dividem em 2 categorias: os docentes, que são os pastores mesmo, e regentes, que são os leigos, são os próprios irmãos. Então, no presbiterianismo, não existe a figura do bispo, nenhuma autoridade especial vinculada ao ofício de presbítero. Então, o sistema presbiteriano busca equilibrar o poder entre presbíteros e consagrados ao ministério da palavra, que são os presbíteros docentes, e os presbíteros que não são consagrados, que são os presbíteros regentes. Ambos os grupos estão presentes em todos os concílios ou órgãos representativos, no conselho da igreja local, né? No conselho da igreja local, né? No presbitério, no sínodo da região e no Supremo Concílio do país. Então sempre há representatividade entre os pastores e os leigos lá que foram eleitos pela comunidade. E dessa forma evita-se o clericalismo, assegurando que ninguém possua poderes ou direitos especiais que os outros não têm. Então, para que toda a igreja não se envolva, a igreja escolhe os seus representantes, vai juntar com o pastor para tomar as decisões. Qual que é o problema com essa forma de governo? Aqui que entra a questão. É que, à luz da Bíblia, o poder final e a autoridade última em matéria de fé e prática não reside em nenhum grupo representativo dentro ou fora da igreja local, mesmo que sejam oficiais eleitos pela igreja. Nem repousa sobre um único indivíduo com poder absoluto. A autoridade final para qualquer decisão pertence à congregação dos crentes reunidos. E foi o próprio Cristo quem estabeleceu isso. Então veja, por exemplo, esse texto, né, que nós falaremos mais sobre a autoridade congregacional
na nossa próxima lição. Então olha o que Jesus diz aqui em Mateus 18, versos 17 ao 20. Se ainda assim ele se recusar, lembra, Jesus está falando de alguém que pecou, o irmão que está em pecado, né? Já fomos lá, falamos com ele, né? Um irmão foi lá, falou com ele, repreendeu, ele não mudou de vida, continuou a prática de vida no pecado, foi com mais uma testemunha, não deu certo. Então, o que Jesus disse? Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja, não é ao pastor, é à igreja, é os irmãos, todos os irmãos. Então, se ele não aceitar nem mesmo, né, a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos, né? Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Observe aqui que todos esses termos que muitas vezes são usados para a gente requerer algo de Deus, está falando de disciplina eclesiástica. Tudo aqui, o contexto é disciplina eclesiástica. Para dizer, olha, a igreja, né, 2 ou 3 aqui, não é porque veio pouca gente na reunião e a presença de Jesus está aqui. Não, 2 ou 3 reunidos é porque ele está dizendo, olha, eu estou concordando com aquilo que a igreja está definindo. Jesus está dizendo, a igreja reuniu, o povo reuniu, então os irmãos decidiram isso em conjunto. Eu estou aqui chancelando o que eles disseram, né? Porque a igreja reunida não é uma pessoa sozinha, não é um pastor sozinho, com mais um grupinho de irmãos seleto entre ele, que ele mesmo gosta dessas pessoas porque concordam com ele, ele elegeu, colocou perto dele, montou um presbitério, dá um nome de presbitério, mas na verdade todos concordam sempre na mesma coisa, não tem ninguém para dizer não, ninguém para falar, não, isso daí não deveria ser assim, biblicamente eu enxergo, deveria ser assim, mostra o texto bíblico, né? Então é isso que Jesus está dizendo aqui, porque onde 2 ou 3 estão concordando aqui, olharam para as escrituras, concordaram na atitude, então o Senhor está no meio dele, porque o Espírito Santo guia a igreja. Então o Espírito Santo de Jesus está guiando nós a tomarmos a decisão correta. Mas um homem só pode tomar a decisão muito errada, né? Nós, ou um grupo aqui que pensa a mesma coisinha sempre, pode tomar a decisão errada. Mas num grupo da igreja grande na Assembleia é muito difícil, porque vai ter gente para se posicionar, vai ter gente que pensa igual eu, mas vai ter gente que pensa diferente, vai ter um olhar para as escrituras que juntos nós podemos observar a Bíblia com mais clareza, com mais realidade, interpretar melhor e podemos então tomar a melhor decisão. E é isso que acontece lá no Concílio de Jerusalém, né? Paulo foi para lá junto com Barnabé e eles estavam em discordância com Pedro. No final as coisas foram ajustando, Pedro deu uma nega falando, não é bem isso que eu estava dizendo não, né? A coisa foi ajustando até que se alinharam biblicamente, então tomaram a decisão, porque o Senhor estava ali conduzindo e direcionando a igreja. Amém, amados? Então você percebe, Jesus definiu o padrão aqui. Então são todos os irmãos, né? E o governo presbiteriano, então, à luz da Bíblia, né? Desculpa, não virei a página. Perdão, eu fui lá no topo. Então, o próximo agora, que é o governo congregacional, e o último que nós vamos ver hoje. E a forma congregacional de governo da igreja enfatiza o papel dos cristãos como indivíduos, estabelece a igreja local, reunida em assembleia, como centro de autoridade. 2 conceitos fundamentais sustentam o sistema congregacional. Quais são eles? A autonomia local da igreja e o sacerdócio universal dos crentes. Então, primeiro, a autonomia local da igreja. Significa que a congregação é independente e autogovernada. E esse é o modelo que nós estamos adotando. Então, nós somos independentes e autogovernados. Quem governa nós? É um sínodo? É um presbitério longe, distante, regional? Não. Quem governa a igreja local? Nós. A igreja local se governa. E essa é a maneira que os batistas adotam. Então, por isso, cada igreja batista, elas são independentes umas das outras. Uma não depende da outra. Mesmo que tendo relacionamentos pastorais, de acompanhamento, de cuidado, para um servir na vida do outro, falar na vida do outro, que é algo saudável, né, de autoridade. Mas as igrejas são independentes, cada uma delas. São autogovernadas. Então, não há poderes internos ou externos que possam impor diretrizes à igreja local. Cada igreja congregacional tem o direito e a responsabilidade de tomar suas próprias decisões sem interferência de entidades superiores
ou de outras igrejas. Então essa é a maneira bíblica que nós percebemos, que vemos nas Escrituras, porque é nós que vamos tomar as decisões e as responsabilidades, porque cada decisão nossa implica uma responsabilidade, nós prestaremos conta diante de Deus. Então nós não ficamos à mercê de coisas externas, nós mesmos lemos as Escrituras, nós mesmos estudamos as Escrituras, nós mesmos tomamos as decisões pelas Escrituras, amém? Então esse é o primeiro aspecto, a autonomia local da igreja. E o segundo aspecto aqui, né, que fundamenta o governo congregacional, é o sacerdócio universal dos crentes, porque se refere à crença de que cada membro da congregação local tem competência espiritual. Então olha o tanto que isso valoriza os irmãos da igreja, porque cada um tem competência espiritual e uma voz ativa em todos os assuntos da igreja. Isso significa que os próprios membros tomam as decisões, guiados pela consciência individual, né, que está subordinada às Escrituras Sagradas. E os princípios que orientam essas decisões estão resumidos em documentos como a confissão de fé e o pacto, né, enquanto as leis internas são expressas no estatuto e no regimento interno da igreja. Então nós temos uma confissão de fé, um pacto, né, temos as leis internas do estatuto, em que todos os membros vão se fazer conhecidos dela. Uma vez que eles decidem, eu sou membro disso, eu creio nisso, nós somos regidos por isso. É como a Constituição do país. E por isso que tem que ter os poderes com todo mundo falando, porque senão a gente vê aí no país a confusão que está acontecendo, né? Só alguém tem o poder, o episcopado está lá, né? Alexandre de Moraes é episcopado, ele governa tudo, ele diz, e não importa o que está na Constituição, ele passa por cima, tudo ele define, tudo ele diz e toca do jeito dele. Olha a confusão que está instaurada no país. Mas quando o povo tem voz, quando o povo se governa, é outra história. Podemos às vezes errar, podemos às vezes falhar, mas nós assumimos nossas responsabilidades, nossas decisões e seguimos crescendo em Cristo, com a nossa Constituição, que é baseada nas Escrituras. Então nós temos as confissões de fé para quê? Porque ela resume o que a Bíblia diz a respeito de nós. Porque imagina a gente pegar a Bíblia toda hora para poder ler ponta a ponta até achar. Não acha. Então as confissões de fé elas nos direcionam. O que é a confissão de fé? O que nós queremos a respeito de Deus? O que nós queremos a respeito do membro da igreja? E ali está separado, resumidamente, cada ponto disso, para que a gente possa nos guiar, nos direcionar nas decisões da igreja. Então, cada um vai ser direcionado, guiado, não é pelo que, eu acho, eu não concordo. Não. Pastor, isso daí que o senhor está querendo direcionar aí, está meio fora da nossa confissão de fé, não é isso que nós queremos. Os irmãos estão entendendo a forma de decisão? A igreja ela vai se autogovernar, mas com base na nossa confissão de fé, no nosso pacto, nas leis internas expressas no estatuto, que cada um aprovou antes de se tornar membro, né, decidiu por elas e crê que aquilo está nas Escrituras, analisou, olhou, observou. Então, no congregacionalismo, os membros da igreja reunidos em assembleia detêm e exercem autoridade para governar todos os assuntos da igreja, né, diferente de outros sistemas de governo eclesiásticos. A autoridade não é exclusiva de um grupo de oficiais, como no episcopado, de um único oficial, como no governo monárquico, ou de um grupo de oficiais representativos, como no presbiterianismo. Em vez disso, a autoridade é compartilhada por todos os membros da congregação. Entre as principais denominações que adotam a forma de governo congregacional estão os batistas, os cristãos evangélicos, né, a igreja cristã evangélica, os congregacionais, a igreja congregacional, alguns grupos luteranos, né, mesmo alguns sendo, né, episcopais, alguns grupos luteranos eles também adotaram essa forma. Alguns pentecostais, os mais clássicos, então algumas igrejas, alguns pentecostais adotaram isso, não esses neopentecostais, isso é confusão generalizada, né? Bem heresia e muita outra coisa, não tem nada a ver com isso. Beira muito aceita, a maioria deles são, né? Mas algumas igrejas pentecostais são reais e adotam esse sistema, e outras igrejas independentes também. Então, algumas igrejas independentes, elas adotam esse sistema, são igrejas saudáveis, né? Então, esse grupo de igrejas aqui são igrejas que adotaram um modo saudável de se governar. Então, vamos ver esse governo congregacional à luz da Bíblia. Então, a obra de Cristo torna obsoleta as 3 primeiras formas de governo da igreja. Por quê? A episcopal, a monárquica e a presbiteriana. Essas formas se tornam obsoletas porque, através de Cristo, cada crente agora tem acesso direto ao Santo dos Santos, pode estar à face de Deus e é chamado a tomar suas próprias decisões e a ministrar. Cada um é sacerdote, cada um tem acesso, tem os seus direitos e responsabilidades. E além disso, como Paulo nos lembra, cada membro ou parte do corpo tem a capacidade e a responsabilidade de fazer uma contribuição valiosa para o bem-estar de todo o corpo. Então está lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, que nós vamos citar bastante domingo na pregação também. E apesar disso,
o sistema congregacional de governo da igreja ainda incorpora alguns elementos de representatividade. Então, os pontos bons lá do presbiterianismo, nós adotamos também. Por quê? Porque imagina só, nosso governo é a igreja que decide, que governa, né? Mas imagina se toda hora que nós temos que decidir qualquer coisa, qual o tamanho do copo d'água que vai comprar, qual a cor que vai pintar essa parede aqui das crianças, né? Qual papel que nós vamos comprar para imprimir, vai ser esse mais amarelado ou branquinho. Não dá pra gente ficar fazendo assembleia com toda a igreja reunindo para tomar essas decisões menores. Então, nesse quesito, a igreja elege presbíteros com os quais eles vão tomar essas decisões e prestar contas regulares para a Assembleia para ver se está indo de acordo com a decisão geral que a Assembleia tomou. Então, em geral, nós decidimos, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de questão financeira da igreja. Em geral, nós decidimos anualmente qual é o orçamento da igreja. Então, nós temos aí uma média de, por exemplo, R$10 mil por mês da igreja, só exemplificando. Nós vamos decidir agora que 20% desse valor vai ser para o ministério com crianças, né? Mais 10% desse valor vai para a manutenção, mais 30% desse valor vai para todos aqueles que a igreja contrata, funcionários de limpeza, secretários, pastores e tudo mais. Então, a igreja, a Assembleia, decidiu como gastar o dinheiro. Agora, de forma minuciosa, né, tem 20% de recursos que vai ser usado por mês para o ministério com criança. Lá dentro, quem que vai decidir esses pormenores? Se compra o giz ou se compra, né, a caneta para o quadro? Se o quadro vai ser branco, se o quadro vai ser o verde. Então, esses detalhes pormenores não dá para ficar reunindo, porque a igreja se torna travada, não desenvolve. Então, a gente elege pessoas que vão conduzir aquilo que a decisão já foi tomada pela igreja. Os irmãos estão entendendo essa diferença? Então, assim, nós decidimos, a Assembleia decidiu. Porém, no dia a dia para tocar, quem vai tocar são esses presbíteros ou representantes, não precisa ser exatamente presbíteros, mas esses representantes em áreas da igreja que vão estar tocando e prestando conta sempre. Está gastando com isso, com aquilo outro. E no final do ano ou pelo semestre vai falar, foi suficiente, não foi, podemos ajustar. Então ele apresenta para a Assembleia proposta nova para que a gente possa tomar novas decisões. Amém? Então é essa forma que a gente também adota alguns elementos de representatividade. Então certos crentes são eleitos, né, por livre escolha dos membros da igreja para servir de maneiras especiais, como pastores, presbíteros ou bispos e diáconos. No entanto, todas as decisões mais importantes são tomadas pela igreja como um todo, uma vez que a autoridade última em matéria de fé e prática repousa sobre a igreja reunida em assembleia, como veremos na nossa próxima lição, né? E pastores, presbíteros, bispos são eleitos para liderar e pastorear a igreja, capacitando os santos para a obra do ministério. Está lá em Efésios 4, do 11 ao 12. Já os diáconos são eleitos para tomar a iniciativa no serviço e modelar o serviço cristão, que é uma tarefa de todos os crentes da igreja, as partes mais administrativas, né, a parte de conduzir e organizar para que as coisas funcionem, para que tudo esteja no seu lugar, é uma função mais dos diáconos, né? E assim, no modelo congregacional, a autoridade é compartilhada entre todos os membros, refletindo a igualdade espiritual e o sacerdócio universal dos crentes. E por isso, nós percebemos que ele é o modelo mais bíblico, né, de podermos governar a igreja. É perfeito? Nada é perfeito. Sempre vai haver falhas, erros aqui e ali, mas a maneira mais próxima de sermos biblicamente o governo de uma igreja local é o modelo congregacional. E temos aquelas pessoas que simplesmente jogam tudo para o alto e dizem governo nenhum, né? E existem, e eu conheço igrejas assim. E além das formas tradicionais de governo da igreja, episcopal, monárquico, presbiteriano e congregacional, existem certos grupos que negam a necessidade de uma forma concreta ou visível de governo na igreja. Na prática, esses grupos tendem a eliminar qualquer estrutura governamental formal. Em vez disso, destacam a atuação interna do Espírito Santo. São coisas bem modernas, né? Na história da igreja isso não existia, coisa bem recente. Então, acreditando que o Espírito Santo guia diretamente os crentes, sem a necessidade de organizações, estruturas ou instituição. Para esses grupos, organizar a igreja local sobre qualquer forma de governo não é apenas desnecessário, mas é visto como algo decididamente pecaminoso. Assim, abandonam-se os ofícios e nos cultos públicos cada pessoa segue as sugestões do Espírito, né? Faz o que quer. E não é isso que nós vemos Paulo organizando Corinto. Corinto era meio bagunçado assim. Paulo vai lá para pôr ordem no negócio, né? Por isso que ele fala que tudo deve ser feito com ordem, né, na casa do Senhor. E a motivação desses grupos parece ser uma reação contra a organização hierárquica e o formalismo das igrejas, né, estabelecidas como a Igreja Católica Romana e a Igreja da Inglaterra também e outras semelhantes. É aquela questão,
tem um ponto radical de um lado, daí vai para o outro extremo sendo muito radical. No entanto, essa visão enfrenta sérios problemas. Primeiramente, a rejeição total de qualquer forma de governo ou estrutura organizacional pode levar a uma falta de ordem e disciplina dentro da congregação. Sem uma estrutura clara, pode ser difícil resolver conflitos, tomar decisões e manter a doutrina saudável. E é mais ou menos, a maioria das vezes, os maiores escândalos mais malucos que existem aí no meio evangélico provém de igrejas assim. Os escândalos mais absurdos, questões morais, relacionais, pessoas, de abusos, vêm dessas igrejas. Então, além disso, desculpa, pulei aqui o ponto, difícil de resolver conflitos, tomar decisões e manter a doutrina saudável. Então, além disso, a Bíblia menciona a necessidade de liderança e organização na igreja, como visto na escolha de presbíteros, de diáconos, nas instruções sobre a conduta da igreja, como vimos lá em 1 Timóteo 3, Tito 1, do 5 ao 9. Então a própria Bíblia já estabeleceu a estrutura, a organização, a eleição desses que governaram a igreja. Então, portanto, embora a motivação para evitar hierarquias rígidas e formalismo excessivo seja compreensível, a completa ausência de estrutura pode resultar em uma falta de coesão e de direção clara, o que pode ser prejudicial para a saúde espiritual da igreja. E à luz da Bíblia, esse caminho não é a forma mais saudável de cultivar e viver a vida de uma igreja local. De fato, essa tendência abre espaço para a ação do fermento, do misticismo, onde é que começa a ter tanto misticismo no meio da igreja, da oscilação doutrinária e, além disso, é importante lembrar que o próprio Cristo estabeleceu pastores para as igrejas e os apóstolos seguiram a mesma linha e prática estabelecidas por Jesus. E o texto